de certa forma, as pessoas ligadas ao Corinthians já estavam esperando. Muito embora o Jô tenha conversado com alguns dirigentes e até com o próprio André Sanches, dizendo que ele ficaria no Corinthians, que a proposta da Itália não veio, que a situação do Napoli não estava muito resolvida e que poderia acontecer uma outra proposta, mas ele não queria voltar a jogar num cenário que não fosse de primeira linha. Aí apareceu um clube japonês. 11 milhões de euros. Não sei por que o pessoal focalizou você quando eu falei do jogo. O que será, hein, Pascoal? Eu não sei. Então, mas não tem... mas 11 milhões de euros. Ô, mano, outro dia você falou aqui, não, dinheiro vai ter, o Corinthians vai arrumar dinheiro para comprar, para se reforçar, para contratar, mas perderam o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Primeiro, o Corinthians, pela primeira vez, teve um artilheiro no Campeonato Brasileiro. Essa é uma marca que o Corinthians não tinha. Jô, artilheiro do campeonato. Um jogador que foi totalmente diferente nessa temporada e ele assumiu responsabilidades do Corinthians. E um jogador que fazia diferença no Corinthians. E agora, sem o Jô? Os órfãos já eram... O Corinthians ficou órfão do Pablo, ficou órfão do Arana e agora fica órfão do Jô. O time campeão brasileiro se enfraqueceu, mano. Complicado, né, Pascoal? Apesar de muita gente bancar que o Jô ficaria, inclusive ele próprio deu declarações aí no término do Campeonato Brasileiro de que ele permaneceria no Corinthians para a temporada de 2018, mas foi uma notícia que pegou muita gente de surpresa, porque praticamente nem abriu ainda a janela, que todo mundo teme, né, que aquela janela europeia e tudo mais, não está aberta ainda. Os times não começaram a fazer aquelas investidas que começam a fazer no começo do ano. Então, pegou muita gente de surpresa, é uma quantia extremamente alta para um jogador que já está beirando os 30 anos. Então, é uma situação que o Corinthians também não tinha como negar, né, Pascoal? O Corinthians está hoje com uma pendência financeira enorme. O Corinthians está precisando de dinheiro. Mas o principal desafio do Corinthians não era contratar jogadores, era manter, Pascoal, os jogadores que fizeram sucesso durante a temporada de 2017. O treinador falou isso ao longo do tempo, né? O Rodriguinho, o próprio Gabriel, o Balbuena, o Cássio. Mas como é que vai segurar por 11 milhões de euros? É complicado, Pascoal. Não dá para criticar a diretoria do Corinthians por causa disso, né? Presta atenção. É dinheiro pro Jô que não acaba mais. É muita grana, concordo. 11 milhões de euros para um centroavante de 30 anos, concordo. Que é o caso do Jô, acho que é um negócio que tem que fazer, não tem como não fazer. Não tem como segurar, Pascoal, concordo. Existem algumas transações que você pode criticar a diretoria do clube. Quando ela acontece, você fala, pô, vendeu por pouco, pô, essa transação foi ruim pro clube. Não foi o caso dessa. Com relação à parte técnica, Pascoal, tá na cara que o Corinthians ele perde muito. Dificilmente o Corinthians ele vai conseguir repor a altura o jogador que ele perdeu. Aliás, os jogadores que ele perdeu, tanto na lateral esquerda quanto na zaga e agora aí na função de centroavante. O Corinthians no mercado nacional ele não vai conseguir, por mais que você tenha talvez aí o Henrique Dourado, que brigou pela artilharia com o Jô e dividiu o prêmio de artilheiro do Campeonato Brasileiro com o Jô, mas eu acho que tecnicamente falando, o Jô é muito mais jogador do que o Henrique Dourado. Será que a diretoria do Corinthians agora fará um esforço para tentar contratar o ceifador? É um jogador que hoje, dentro do mercado interno, poderia talvez suprir a ausência. Mas, em termos de jogador, se tivesse os dois ali no muro para que eu pudesse escolher, eu acho o Jô mais jogador que o Henrique. Sim, mas e aí? Fala, PVC. O problema é você repetir o que foi 2016. Né? Perder. Se você for pensar em 2016... Tem o caso do Balbuena que não está resolvido ainda. Exatamente. Que pode acontecer agora na virada do ano. Ainda que em 2016 a gente possa lembrar ali, a primeira semana do ano foi a semana do desmanche, né? Que saíram de 2015 campeões brasileiros. Saiu o Felipe, saiu o Gil, saiu o Ralf, saiu o Renato Augusto, saiu o Elias, saiu o Malcom. Saiu o Jadson. Não saiu o Elias, saiu o Jadson. Quer dizer, saíram 6 titulares campeões de 2015. Se você for pensar, até que enquanto o Tite estava lá, não foi um problema tão grande. Porque o Corinthians foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores, mas fez um bom primeiro semestre. Não foi campeão paulista, mas fez um primeiro semestre. O time estava jogando equilibrado. Virou o primeiro turno 2 pontos abaixo do Palmeiras. E depois o Tite foi para a seleção, aí desandou de uma vez. Não foi só por causa do desmanche, mas o fato é que 2016 foi um ano que o Corinthians desmanchou e não ganhou nada. E o risco agora é o mesmo, assim. Você não tem como negar, o jogador quer ir embora. Ele quer ir embora, então vai embora, fazer o quê? Mas já chegou tudo? Chegou proposta pro Jô? Tá tudo definido? Tudo já tá desenhado, né, Pascoal? O Jô, ele tá na dependência só dos exames médicos aí, mas tá na cara que ele vai passar nos exames. O Jô aí praticamente não teve nenhum tipo de lesão no Campeonato Brasileiro. O Jô será negociado. Tem reposição, Paulo? Só tem pontos de interrogação. Porque o Trellis,
Que o Corinthians está trazendo. É um ponto de concordo com interrogação. você. O que tem é um grande ponto de interrogação. Mas esse não Camisa joga, 9 né? do Corinthians, um ponto de interrogação. E aí? Esse não joga. Quem que vai ser? E saiu o Pablo e a Arana também, né? Já saíram 3. Se fala no Carilli, no Caleri. O Caleri não joga em outro time a não ser do São Paulo. O Guerreiro falou isso quando ele estava no Corinthians também. Não acredito. Não acredito. Olha, empresário de futebol, a Não partir do acredito. momento que a verdinha aparece lá em euro ou em dólar, ele troca de camisa, Não como a gente acredito. atravessa o sinal de uma rua para outra quando aparece o verdinho piscando lá. Eu não acredito, E outro que Valério, se fala é o Valério. Giliotti, né? Jogador Giliotti? do Você não está recebendo uma proposta do futebol mexicano? esse também está recebendo. Mas enfim, mas aí você vê, vai jogar no Corinthians campeão brasileiro, Libertadores da América ou vai jogar no futebol mexicano? Mas não tem dinheiro, hein? Opa! Não, o futebol mexicano tem dinheiro. tudo bem. Dinheiro. Já não tem tanto como no passado recente, mas ainda tem. Tem dinheiro. O que me chama mais atenção é que o Jô veio para o futebol brasileiro, o Jô retornou para o Corinthians como uma peça que ela era apenas um step. Ninguém acreditava no Jô. A própria fiel torcida não acreditava no Jô naquele momento. Chegou completamente fora de forma, desacreditado. No clássico do Palmeiras de março, ele era reserva do Casim. Ainda tem isso. Naquele jogo E ele, especificamente. além disso tudo, era um cara que estava assim com uma mancha da temporada de 2014 da seleção brasileira, que não decolou, assim como o Fred. Os dois viveram muito isso, juntos, né? O Fred e ele passaram por dissabores muito grandes. Então o Corinthians trouxe um cara desacreditado, criado no clube, criado na base, e que ao mesmo tempo ele readaptou o futebol dele à necessidade que o Corinthians tinha naquele momento. Lógico, o lado pessoal a gente nem gosta muito de falar, mas no caso do Jô, ele mesmo, de própria voz, disse que ele mudou, deixou de lado A, B, C ou D, os comportamentos fora do campo que não lhe faziam bem, para ser, como o Pascoal disse aqui, pela primeira vez artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tá bom, a pontuação foi baixa, foram baixos gols, mas ele dividiu com o Henrique Dourado. E aí, olha como o Corinthians, de uma hora para outra, coloca nos seus cofres aquilo que não esperava. Ele vai embora, até agora não se manifestou. Isso é uma outra coisa que não me agrada muito, né? Venha público, né? Venha público, vai falar com a torcida. Está todo mundo esperando o Jô falar. Mas não está definido. Mas venha o público. Vem falar, vem dar uma resposta, convoca uma entrevista coletiva. Porque é só especulação. A informação que se tinha é que ele estava no Rio de Janeiro, a esposa está grávida, está para nascer o filho, que tenha saúde, que tenha muita luz no caminho deles e da família. Mas a gente precisa ouvir o Jô. A gente precisa saber o que o Jô pensa. Afinal de contas, o cara é campeão brasileiro, o cara é artilheiro do futebol brasileiro e é uma peça em alta no futebol, né? Tanto é que está indo para o futebol do Agora, a Japão. reposição é que é o problema. Eu ligaria para um cara. Atenção que pode ter sugestão. Aí tem sugestão. Aí Eu ligaria, preste atenção no que eu estou dizendo. Vamos lá. Não estou dizendo que esse Não, cidadão... você só diz o que você quer esse dizer. cidadão Você não que eu precisa vou- ensinar as pessoas a esse entenderem. É, porque vocês têm um Você só problema... diz assim, ó, eu vocês quero têm dizer um o problema seguinte. sério de interpretação de texto. Você só diz o que você quer Eu dizer. por ligaria favor. para Walter, falaria, Walter, você está afim Quem que é Valdo? de jogar aqui Ah, não. do Atlético Goianiense? Ah, não. Você está afim de jogar aqui? Você está afim de... Eu, se pode fosse dar o vergonha, Carille, mano. eu faria isso. Você falou a mesma coisa no começo Pegar- do ano, pegar uma foto quando o do Jô Corinthians, antes e depois. contratou o Jô. Mas você não quer comparar o Você físico falou do a Jô com o Walter. mesma coisa. O Jô fora de forma, ele tinha 50 quilos a menos O que o Jô Walter. estava fora de forma, o Jô 50 estava quilos a menos que o desacreditado, Walter. o Jô estava um tempão sem jogar. Eu, pelo menos, ligaria. Cara, você tá afim? Quer vir? Vamos recuperar a tua carreira? Essa tua imagem? Que um dia desse ele falou, olha, eu tenho às vezes até vergonha no meu peso, ele falou. Eu vi uma sonora dele. Mas desde eu, o Fluminense ele fala pelo isso. menos, Desde o Goiás, telefonaria. Eu, pelo Desde menos, Goiás. telefonaria. Se o Corinthians sentir que ele não tá afim, tá de malandragem, Mas desliga o telefone Walter e fala, ainda- "Tá ligado." assim, né? Mas é uma Cara. consulta. Para a realidade do Corinthians, tudo bem, tem um caminhão de dinheiro, só que agora todo mundo vai querer vender mais caro, pelo menos 30%, 40% do que era antes da última sexta-feira do último sábado. O pessoal sabe que o Corinthians tem dinheiro, então qualquer jogador que o Corinthians for tentar contratar Mas você acha vai ser que mais caro. o- Custaria, não custa nada. Hoje tem esses planos de telefone que você liga, é ilimitado. Você pode ligar até para a China, é modo de dizer, né? No Brasil inteiro. Liga pro Walter. Ele é bom, cara. Vamos, Ele é vamos bom. conversar numa boa, pessoalmente. Por que não, Emagrece Tandem? um pouco. Vamos pedir desculpa pra torcida do Corinthians. Eu acho que não é um Quer negócio fazer um tão pedido? maluco assim. Pera aí, o Mano quer fazer um pedido. Não, queria pedir Tecnicamente desculpa. é muito bom Calma, o jogador. Mano quer fazer um pedido. Queria me desculpar com a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians está preocupada, Pascoal, porque o Corinthians ele começa o ano de 2018 com um ataque Aparecida do Norte.
Tem Dutra e Romero. Tem quem? Dutra e Romero. Tá certo? O ataque é Aparecida do Norte. Aí vão falar, é Romeiro. Não, mas aí tem o trocadilho. Então o negócio é o seguinte: Dutra e Romero é o ataque do Corinthians. Aí me chega o Rodrigo Cassino oferecendo para que o Corinthians contrate o Walter. Não é Só Cassino, ligaria. Eu é telefonaria para ele para conversar. É complicado. Ô, Pascoal, o time do Ó, Corinthians. o negócio do Trellis está encaminhado, certo? Com o jogador está acertado. Mas tá errado O Corinthians também, vai Pascoal. retomar os negócios agora nessa semana, a sequência dessa semana, para definir com o Vitória como é que vai ser feita a liberação do jogador. Vitória quer dinheiro, o Corinthians está tentando oferecer os jogadores em troca para que o Trellis venha para jogar no Que Corinthians. ninguém tem dinheiro esse ano, né? Não tem contrato de luvas de televisão Não como tem. tinha no ano passado, Não então entrou ninguém tem dinheiro dinheiro. nenhum, é. Por isso que toda negociação que aparece esse ano, você vai dar fulano em troca de cicrano, a Vitor Ferraz que pode ir para São Paulo, mas pode ir o Júnior Tavares para o Santos e assim por diante, já a gente fala mais disso. Ninguém tem dinheiro. Uma pergunta que eu tenho, na verdade a resposta é o que aconteceu no final do ano, é o nível de maturidade que vai ter o Carlinhos esse ano. O Carlinhos não jogou. O Carinho não botou o pé na bola. Não botou o pé na esse bola. ano inteiro. Exatamente. Por isso que, assim, a lógica é que não seja. Mas é o jogador que tem a característica mais parecida com o jogo. É canhoto, faz pivô, só que não tá pronto. O outro que Se jogou tivesse pronto, teria pelo... jogado mais vezes. O outro atacante que foi artilheiro da Taça São Paulo, me fugiu o nome Pedrinho? dele. Foi... Hã? O Pedrinho? Não, foi o... Gabriel Foi Vasconcelos. o Gabriel Vasconcelos. O Corinthians acabou de emprestar para Ponte Preta. Sim, mas Junto ele é mais com meia. o Marcial. Né? Ele é mais meia. O Carlinhos faz mais o Carlinhos pivô, na base pivô. faz mais o pivô. Ele parece mais O Gabriel com o jogo. Jesus é mais do lado do campo, você tem razão. Gabriel Vasconcelos. O Carlinhos, Gabriel Vasconcelos. o Carlinhos protege, tem corpo, é canhoto, assim, parece, mas só que se ele não jogou é porque não tá pronto. A impressão que eu tenho, PVC, é que a diretoria do Corinthians ela não vai fazer lá grandes esforços para contratar jogadores aí mais pesados, enquanto não houver a eleição do novo presidente. Tipo o Walter, assim. Pois é, que o Cassino sugeriu. Eu acho que a diretoria do Corinthians ela vai começar a trabalhar em nomes mais pesados, Pascoal, a partir do momento que for eleito o novo presidente. Mas Na em minha avaliação fevereiro, será mano. o Andrés. Então, mas aí que tá, Pascoal. Por mais que exista, talvez hoje aí, um favoritismo para que o Andrés vença essa eleição do Corinthians, mas o Roque Stadini também tá forte. Nos bastidores aí a galera fala que o Stadini vai fazer frente com o Andrés. Então, se você Eu hoje acho que compromete o as Paulo finanças chega do na clube... frente do Citadini. Pode ser também, pode ser, mas Eu acho que enfim. o Paulo Garcia chega na frente do Citadini. A informação que eu tenho, Pascoal, é de que o Andrés será o novo presidente do Corinthians, mas há quem discorde. Há quem diga que o Andrés ele não vai Mas ter uma só tarefa com o tão Andrés fácil. o time melhora? Não, mas, ô Pascoal, a partir do momento que houver, talvez aí, um novo presidente, as coisas começam a caminhar. Porque o Roberto, a impressão que eu tenho é que ele não vai começar a gastar dinheiro agora, Pascoal, para montar um novo time, porque se numa dessa a oposição ganha, já começa uma campanha aí, talvez ali comprometida com relação à parte financeira. Mas não pode esperar. É o caso do Vasco hoje. Mas é que tá, precisa mudar o estatuto do clube, né, PVC? As eleições Mudar as deveriam ser eleições. agora. Essa é a última eleição. Mas, em fevereiro. mas Andrés e Roberto, não tem problema não nenhum. é a mesma corrente? É. Então a gente vai caminhar o que aconteceu recentemente no Cruzeiro. O Roberto vota no Andrés. O Roberto não tá ali ostensivamente abraçado O no Roberto Andrés. não pode fazer Mas não- campanha. O Roberto como presidente. Como o Andrés não fez para o Mário Gobi, como o Mário Gobi não fez campanha para o Roberto... Mas estão alinhados. Eles são alinhados, eles são no mesmo grupo. Pelo amor de Deus. Eles são do mesmo grupo. E se o Roberto... tranquilamente o Roberto conversa com o Andrés, acertam tudo. Isso não tem nenhuma dificuldade Claro. entre eles. Entre eles não tem. Já foram mais próximos, né? Já Pascoal? foram mais. Que agora é final de mandato, você sabe como é que é. O Roberto quer deixar as contas em dia, os interesses do Andrés podem ser diferentes do dele, porque o Corinthians ficou numa lacuna financeira muito grande, né, mano? O problema, Pascoal, é que o Corinthians ele tem contratado mais do mesmo. Se a gente parar para analisar, com todo respeito ao Trellis, ao Júnior Dutra, o que difere esses jogadores do Casim, por exemplo? Ah, não dá pra comparar, mano. Mas, Pascoal, Com todo respeito. Cassim, eles chegam. Não, mas eles chegam tem quem num gosta. status. Não, mas o Pascoal, eles chegam num status de jogadores aí que não são protagonistas, são incógnitas. Eles podem vir e dar certo? Podem, claro que sim. Mas não vem com status, por exemplo, aí de um Henrique Dourado, Não, de um Gustavo Scarpa. O Júnior Não Dutra tem. não veio pra posição do jogo. Ele vem mais Ele vai pro jogar lado pelo do lado. Quem vem Mas hoje, acertar Pascoal, é o Trellis. o Júnior Dutra hoje dentro do elenco do Corinthians, talvez, se a gente analisar, o Casim não vai ficar. O Carlinhos é um jogador Não, o Casim vai inexperiente. ficar, pô. O Casim tem contrato Não, com o Corinthians. O Corinthians ele vai dar um pedal no Casinho aí pro ano que vem. Então, Pascoal, se a gente parar para acha? analisar hoje, acho não, é uma certeza. O Casinho não fica no Corinthians para 2018, Pascoal. Então, se a gente parar para analisar, Júnior Dutra, Carlinhos, talvez o Casinho, vamos colocar o Casinho nesse bolo. Hoje, o Júnior Dutra, na função, mesmo não sendo a dele, o Carille já disse que gostaria de utilizar o jogador pelo lado do campo. Hoje, talvez a melhor opção seja o Júnior Dutra.
para fazer a função O do Júnior jogo. Dutra gosta de jogar de centroavante. No Havaí ele jogou assim, né, PVC? Ele jogou mais pro lado. Eu até conversei com o Claudinei. Eu liguei pro Claudinei Oliveira e perguntei assim: Claudinei, quando ele está contratando o Júnior Dutra, muita gente dizendo que ele vem para ser centroavante. Eu tô louco, ele jogou do lado. Ele falou: não, ele jogou mais do lado. Mas ele usa. Ele foi pro Havaí porque ele queria ser centroavante. À medida que os treinos passaram, o Claudinei viu a característica dele e começou a colocar do Aí lado do botou o campo. moleque da base pelo lado do campo. E botou muitas vezes o Joel de centroavante e botou muitas vezes o Rômulo de centroavante. Em alguns momentos ele fez um losango de meio campo e botou os dois, o Júnior Dutra mais por dentro, mas como segundo atacante. Mas ele funciona bem como Claudinei, 9. O Claudinei diz isso. Ele saiu funciona do bem. Vasco porque ele queria ser centroavante. Mas ele entendeu que ele tinha mais característica para jogar do lado do campo, embora possa jogar de centroavante também. também. Foi mais usado ali. O menino que jogou depois é o Luanzinho, né? É. Que é talentoso, tem 18 anos, é bom jogador do Havaí. Bom, habilidoso, rapidinho. Romano, você teme um desmanche igual o que o PVC disse há pouco, não? Olha, Pascoal, é complicado. Time campeão acontece isso, Por mais mano. que a China hoje, que talvez seja a principal predadora do futebol brasileiro, porque antigamente só jogadores top conseguiam sair do Brasil para jogar na Europa. Hoje qualquer caneludo já tá tendo essa possibilidade também. Então a China, depois aí dessa nova regulamentação, que os clubes eles são obrigados a depositar para a Federação Chinesa o montante que eles gastam na contratação dos jogadores. Se não tiver livre. Se tiver Sim. livre, Não, mas a chance do jogador estar livre, um jogador de qualidade, Pascoal, é mínima. Então, hoje, o mercado chinês ele só vai levar do futebol brasileiro também os jogadores que são mais consagrados, os jogadores que fizeram mais sucesso. Acredito que no time do Corinthians alguns jogadores ainda podem sofrer aí uma sondagem, Pascoal, principalmente do futebol europeu. E Balbuena? Você pega ali o Balbuena, esse é o principal, se o Corinthians perder, Pascoal, os caras estão empurrando o desmonta o Corinthians. setor Os empresários dele estão, não, a gente vai colocar, a gente vai sair, claro, desde setembro. A gente vai aí. Vamos Mas o Balbuena Nossa, bateu na trave na última janela, né, Pascoal? Pintou bateu uma na trave. proposta Mas eu do acho que futebol os caras italiano. não ampliaram o contrato dele agora, porque o contrato dele vai até o final Do ano que vem. do ano que vem. O Corinthians queria fazer mais 2 anos de contrato com ele. E daria uma recompensa financeira e tal, e um salário melhor. E os empresários dizem, não, a gente vai, é um empresário paraguaio e outro é argentino. Não parece ser, semana que vem nós vamos aí. Desde setembro eles estão nessa. E, por exemplo, a transferência do Jô também não é mal amarrada pela diretoria do Corinthians, porque se ele viesse com uma multa rescisória mais alta, não seria pedir mais? O Jô? Ou foi muito, 11 milhões foi de euros? muito Não. bom? Foi, 30 foi bom. anos, Foi bom. 11 milhões de euros, tá bom. não, eu tô... Tá bom. Mas vai quanto pros cofres? Do Não, é Corinthians? 100%. 100%. 100% Ele do não tinha Corinthians. mais contrato com a China. É 100%, não tem Ele nada. terminou o contrato com a E China. o Jô não leva nada? Não, o Jô ele vai acertar Ele vai ganhar com o luvas, né? japonês. O do Corinthians, o Corinthians tem 100% da negociação. Então foi uma bela de uma atacada. Com a Ele grana tinha que você sabe. segurar, né? Do ponto de vista econômico É. O problema é você Pro saber técnico. como vai ser o time É, ano que o vem. lado técnico. Mano, exatamente. qual que você queria? Assim? Fala um centroavante que te agradaria. Não, claro que a gente não sabe que você tem. Você não tem afeição ao Corinthians, é só uma linguagem figurada. Qual que você gostaria? Olha, Pascoal, é que é inviável. Falando sério, é inviável. Mas o Diego Tardelli cairia como uma luva ali no ataque do Corinthians. Mesmo ele jogando pelo lado também, porque naquela época do Atlético Mineiro, quem era o centroavante era o Jô, mas o Diego Tardelli ele intercalava a posição ali. Ele pode jogar nessa função também. O Diego Tardelli é aquele cara que recompõe, ele não é aquele cara paradão que fica ali esperando bola na meia-lua, muitas vezes ali sendo um ponto morto no ataque do time. Eu acho que o Diego Tardelli, até pelo perfil que ele tem... Walter Pascoal, não te agrada? Não, nem um pouco. Não. Nem pra ser banco. Não, né? Já, Não. Pra ser banco já tem um monte lá, né? Inclusive, eu queria até fazer uma pergunta aqui, ó. O Eu Não Jogo Mais, é o nome do cara aqui, ó. Ele pergunta o seguinte, ele fez a pergunta pra mim, mas eu gostaria de repassar pra vocês. O Ricardo Goulart no Corinthians PVC, será que é inviável? PVC, Paulo Livre, Cassino e meu amigo Oswaldo Pascoal. Você precisa ver o Ricardo Goulart, a família dele mora em São José dos Campos. Ele tem casa em São José dos Campos. O irmão dele joga no futebol norte-americano. O irmão dele foi volante no São Paulo e joga no futebol norte-americano. E a última informação que eu tive, até porque eu tenho pessoas que moram, conhecidas que moram também no Vale do Paraíba, é que ele tem muito interesse em voltar ao futebol brasileiro. Muito interesse. Ele tem até 19 ele tem contrato, né? Ele tem que se livrar do contrato. Ele quer fazer, Tem que ficar livre. ele quer criar uma situação para sair dela. De repente ele amplia um ano de contrato para voltar. O que ele ganha por mês é fora de qualquer padrão. Teria que se Eu readequar, acho né? até que fora do padrão europeu o que ele ganha, o Ricardo Goulart. E não é centroavante. Ele pode até meia jogar ali. atacante, meia atacante. Ele é Pode um até segundo jogar. atacante, seria pra Ele é o ser? segundo atacante, é ponta de lança, né? vem de trás. Vem de trás, né? É. Dependeria de um cara mais Cruzeiro, enfiado. o melhor momento da carreira dele, que foi no Cruzeiro,
2013, o centroavante titular do Cruzeiro era o Borges e em 2014 era o Marcelo Era Moreno. o Marcelo Moreno. Né? Então, assim, eles, nas duas campanhas, Se ele vinha de adaptaria pelo trás. físico dele, pela experiência que tem? Poderia até Centroavante? fazer. É, será Agora, que ele tem que conseguiria? rescindir o contrato ou arrumar a liberação. É um belo nome. E mais, outra coisa, se o Ricardo Goulart conseguir a liberação do contrato que ele tem na China, o Alexandre Matos vai ser avisado. Não para fazer com acordo. Não, o Alexandre de Mas Matos, pra saber- se ele estiver livre, o Palmeiras não perde a chance. Ele vai tentar fazer Ele alguma já coisa. disse, O Palmeiras, ninguém vai tirar o Ricardo Goulart da China. Mas a Porque é preferência inviável. do Palmeiras. Mas Se você- ele conseguir se desvencilhar, o Palmeiras entra no negócio. É a mesma coisa que a gente está falando aqui já há algum tempo, né? O Corinthians está fazendo negócio com o Fluminense, o Palmeiras está fazendo negócio com o Fluminense, vai sair o Scarpa, não vai sair o Scarpa, vai para o Corinthians, vai para o Palmeiras e ficou. Aí o Palmeiras, vendo esse cenário, né? Vendo esse cenário, o Palmeiras falou assim, pera um pouquinho, eu estou me retirando. É isso aí. Por quê? Porque vai ter um leilão. Chega uma hora que vira leilão. Aí- Corinthians e Palmeiras vira leilão. Lembra do caso do Dudu? E a diferença é que quando o Dudu foi pro Palmeiras, o Palmeiras não tinha time. Agora é diferente. Agora é melhor o quê? Contratar 25 como contratou em 2015 ou contratar 5 como contrata agora? Contratar 5. Lógico. Você está enxertando um time que você já tem. Não montando um time totalmente novo. É. Agora, tem uma coisa dessa história do Scarpa que é uma avaliação que o Corinthians tem que fazer. O que vai acontecer com o Luca? O Luca ia para o São Paulo. O Luca, eu acho até que o São Paulo está na história do Luca. Mas Ainda está. É. Desde que ia ser melhor para o São Paulo se o Hudson tivesse envolvido no negócio. Isso. A porcentagem do Cruzeiro passaria para o São Paulo. Exatamente. O negócio poderia. Mas como o Cruzeiro devolveu o Hudson e houve até uma revolta entre os torcedores do Cruzeiro e jogadores do Cruzeiro, o Hudson vai se acertar com o São Paulo. É. E eu acho que o São Paulo não tem um volante como o Hudson. Eu acho que ele cai perfeitamente no. Mas a diretoria não está botando o Hudson como moeda de troca nessa fase do campeonato? Quem? pode acontecer qualquer coisa. né? A diretoria de São Paulo não está deixando ele tão efetivo desse grupo de Agora, 2018, eu não. coloquei o nome do Luca para o Ricardo Goulart. Ele não é centroavante. Mas o Carille, no evento lá do Emerson Sheik na Macaé. quinta-feira, de Mangaratiba, ele disse que avalia o Luca para entrar no negócio ou para ficar no grupo. O Luca pode ser uma alternativa, ele não é centroavante. Eu não sei se o Lucas mas ele tem jogou até ambiente ali. para jogar no Corinthians. É. Né? Pelo ambiente, assim, entre os jogadores, sem problema. Ele com a torcida. Dá, mano? É difícil, Pascoal. O Luca, na oportunidade que ele teve quando ele chegou ao Corinthians, ele foi muito bem. O Luca, ele realmente se destacou. Houve aquele problema todo na renovação do contrato, ampliação do contrato do Luca ali. Houve um desgaste, o empresário dele pediu um valor exorbitante, essa informação acabou chegando para a torcida. Isso não caiu muito bem dentro do Parque São Jorge ali, inclusive na arquibancada também. Houve sim, Pascoal, eu não vou dizer uma perseguição ao Luca, mas a torcida ficou extremamente chateada com ele e, coincidentemente ou não, após esse período ele não jogou a mesma bola, principalmente depois que renovaram o contrato dele, que ele jogou quando ele chegou no clube. Principalmente nos jogos decisivos, ali a comissão técnica avaliou que ele sentiu em alguns jogos, enfim. Eu não sei se talvez esse tenha sido o principal motivo, Pascoal, da dispensa do Luca aí, ele ter virado uma moeda de troca para o Corinthians, mas a informação que eu tenho é que nem ele gostaria de jogar a temporada de 2018, porque ele também não gostou da forma como ele foi emprestado, como ele não foi aproveitado pela comissão técnica do Corinthians, e vindo do lado da comissão técnica também esse detalhe que eu falei a respeito aí dele sentir alguns jogos decisivos. Mas ele tem bola para jogar no Corinthians, né, Bola Paulo? ele tem. O Carille é claro que já se manifestou, como o PVC falou aqui, né, naquela pelada lá de Mangaratiba, que é um cara que pode fazer parte do grupo. O problema todo é que tem essa rejeição. Relacionamento. É o caso do Fluminense com o Scarpa. Mas eu acho que é diferente, Pascoal. Eu acho que o Scarpa se. Dá ingresia. Zé do mas é que Leite, o Luca não é absoluto no Corinthians. O Scarpa é absoluto no time do Fluminense. Qualquer técnico que chegar no Fluminense vai botar o Scarpa mais 10. Pergunta para a torcida. O Luca também para jogar, ele tem bola para jogar no diretor Corinthians. de futebol, Mas a presidente torcida de não- clube que abre o leque para a torcida influenciar na permanência ou não do jogador, isso não está certo. Agora, que o Scarpa também não quer ficar nesse momento, não quer, ele quer sair, ele quer respirar novos ares. Está correto, mas aonde que vai jogar? Mas o No torcedor Palmeiras dele- não tem espaço, não está indo para lá. Sim. O Corinthians